Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Lu, do canal da Lu. Pessoal, eu quero pedir você que não é inscrito no canal, desde já, né? Já se inscreva no canal, curte, compartilhe, deixe seu like. Hoje, pessoal, eu vou estar falando para você a respeito de substrato. Por quê? Porque muita gente que está começando tem muita dúvida a respeito disso. E, né, como eu já fiz a decapitação no vídeo anterior aí das minhas equivérias, né? O que acontece? Eu vou estar fazendo esse replante. E para vocês aí, né, me acompanhar e também, né, já quem não sabe, né, aprender a respeito. E então eu vou estar falando um pouquinho, né, sobre isso, porque eu vou ter que fazer mesmo, né, esse substrato. Então, o que é um substrato, né? Porque a pessoa que está começando, ela não entende, às vezes, assim, nem a linguagem, né? Que a gente usa muito, né? No cultivo, né? Que é substrato, essas coisas assim, né? O que é um substrato? É a terra, gente. A terra que você vai plantar nela, né? E então é uma terra que você compra, né? Na floricultura. Igual, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Eu comprei um saco de terra vegetal. Ela é uma terra comum, até essa daqui, ó. Coloquei, né, aqui para poder não sujar muito meu chão, ó. Eu tô usando essa de 25 quilos da Terral. Entende, gente? Então, assim, ela é uma terra comum, que eu poderia estar plantando qualquer tipo de planta nela. Planta comum, tá, gente? Por quê? Porque a suculenta, no caso, não é uma planta comum, né? Como uma folhagem, que você vai usar uma terra vegetal, um substrato, né? Comum de floricultura. E o que vai acontecer, né? Você vai estar fazendo as suas regas aí. Normalmente a gente rega uma vez até duas vezes no dia, né? Essas plantas. Só que a suculenta tem que ser um solo diferenciado, né? Então, o que é esse solo diferenciado aí para as suculentas, né, pessoal? É uma terra drenável, né? Que a água que não retenha tanta umidade nas raízes, porque o que acontece? A suculenta gosta de água, mas ela não gosta de ficar com as suas raízes muito tempo úmidas. Tem que ser um substrato que ele drene muito rápido essa água, que essa água, na hora que você colocar, vai passar por ele, vai sair até no fundo do vaso, você vai estar fazendo essa rega abundantemente. Porém, o que vai acontecer? Com poucos dias, né, essa terra vai estar seca, bem seca. E quando ela estiver realmente seca, totalmente seca, você vai estar fazendo aquele teste, né? Você que está iniciando e tal, você vai estar colocando um palito, você vai estar, né, fazendo um teste de toque lá para ver se realmente essa terra está bem sequinha. Só aí, a hora que esse substrato, essa terra, estiver realmente seca, que você vai estar fazendo uma nova rega. Fazendo assim, você não vai estar perdendo a sua suculenta aí por apodrecimento das raízes. Então, o que acontece, gente? Para você fazer esse solo, né, para suculentas, eu tô fazendo essa quantidade aqui, gente, ó. Por quê? Porque são muitas latas, né? Olha lá, ó, as minhas latinhas, que eu gosto de plantar nas latas, já estão todas aqui, ó, esperando, né? Já tá com TNT, com isopor, tá vendo? Dentro, são as mesmas latas que elas estavam, né? Eu só tirei aquela parte que eu decapitei, né? Do caule com a raiz. Coloquei numa outra vasilha, coloquei para brotar. E vou estar reutilizando aí minhas latas, né? E as cabeças, pessoal, as cabeças estão aqui, ó. Tá vendo? Elas estão aqui. Gente, aí elas estão aqui, ó, sem o corpinho. Vou mostrar aqui pra vocês verem comigo. Tá vendo? Ela tá aqui desde o dia que eu cortei, já tem uns 2 dias. Só pra estar cicatrizando enquanto eu preparo, né? A terra, as latinhas e tudo. A parte delas, pessoal, que eu cortei, tá aqui, ó. Ó como é que ficou, gente, que bonitinho. Coloquei numas latinhas menor que eu tenho ali, ó. Nem pintei nem nada, porque aqui é só provisório, né, gente? É só pra brotação. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Vão brotar, tá vendo? Então, eu fiz aqui nesse berçário aí, ó, essa parte com as folhas que eu falei com vocês, que eu ia deixar umas folhas
nas que deu, né, para eu deixar, para o caule estar respirando. Então ficou assim, ó. E ali, mais logo aqui à frente, ó, as minhas decapitações aí, ó, Deb, Super Boom, Cante, as Runiones, né, Subcécilis, Glauca, Chaviana, enfim, né, Orelha de Elefante, as minhas gigantes, né, Afterglow, enfim, Mauna, tá todo mundo aí, ó, né, aguardando, e tá todo mundo aí sem corpo, só com as cabeças, certo? Então, pessoal, voltando aqui, né, no substrato, muita gente às vezes fala assim, nossa, mas eu não tenho condição de comprar, né, assim, uma terra, né, vegetal. Eu posso usar uma terra de quintal, né, do barranco. Enquanto eu vou conversando com vocês, gente, eu vou misturando aqui, sabe? Porque tem que ficar bem misturado, ó, bem leve. Então, gente, o que que acontece? Poder? Pode. Mas você tem que ter cuidado para não pegar de um lugar que seja contaminado, né, gente? Que esteja com nematóide, sabe? Com ovinhos aí de caramujo, né? Porque depois você vai ter problema, né? Então, independente de onde você vai pegar essa terra, aí você fala assim, tá, mas igual você falou, né? Eu vou usar essa terra. Mas essa terra, então, é comum, igual essa terra da floricultura, é só uma terra. Então, como é que eu vou fazer para ela ficar para suculenta, né? Uma terra aerada, que a gente fala, né? A aerada é uma terra que uma terra leve, uma terra que a água penetra e sai, né? Não retém essa umidade aí para apodrecer as raízes. Aí, como que você vai fazer isso, gente? Você pode estar usando areia, entende? Você pode estar usando areia? Pode, mas aí a areia é a mesma coisa que eu falei com vocês a respeito aí, da terra do barranco, porque se for aquela areia aqui, né, você compra e que fica céu aberto nos depósitos, né, aqueles montes de areia, normalmente os animais de rua, gatos, né, cães, vão lá, pessoal, e usa de banheiro. E aí o que que acontece? Os vermes, né, que tá nesse animal, vai passar para essa terra, para essa areia, né? E vai acontecer o quê? Pode estar, né, contaminando ela aí com o nematóide. Então, o problema em si, pessoal, não é nem a areia, sabe? É a contaminação. Se você não for comprar algo para drenar, deixar esse solo seu aí drenável, né? Na floricultura, que tem algumas coisas que você pode estar utilizando, ou até mesmo substrato que já seja pronto, então você vai esterilizar esta areia, né? Para você estar usando, para não correr o risco de você estar contaminando aí a raiz das suas plantas com o nematóide, gente, porque ele é muito chato, é muito difícil de combater. Por mais que você ache que você combateu, você está sempre achando, né? Alguns vasos, algumas plantas que não se desenvolvem com o nematóide. E às vezes a pessoa, né, acha assim, nada, né, não dá nada não. Mas o que que acontece, gente? Uma planta com nematóide, ela não desenvolve. É muito triste. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês a respeito disso. Aqui, pessoal, eu tenho essas duas perles. As duas são perles, as duas são da mesma época. Porém, essa perle aqui, ó, que já ocupou toda a latinha que tá maravilhosa desse tamanho aqui, ó, ela está saudável. Esta perle está decapitada. Por quê, gente? Olha a roseta, gente. Olha o tamanho e proporção da roseta. Essa eu achei nematóide. Então, eu ficava vendo que essa daqui desenvolveu. Tava linda, saudável. E essa daqui, sempre mirrada, caindo as folhas. Aí eu fui, tirei da terra para ver o que estava acontecendo. Começou a sair raiz no caule, sempre secando as folhas de baixo, sempre pequena. Ela estava com as batatinhas de nematóide. Da época que eu ainda usava areia de alguma forma, eu fiz o corte e não foi suficiente. Esse caule já estava contaminado. Mesmo eu trocando o substrato, eu ainda achei nematóide em algumas plantas, inclusive nessa perle. Então, olha aqui, o que o nematóide faz com a planta, gente? Olha, é de judiar, não é? Olha como que uma tá grande e a outra tá pequena. E as duas foram
Da mesma época que eu fiz o plantio delas, elas tinham o mesmo tamanho, o mesmo diâmetro. Uma desenvolveu e a outra ficou estagnada, né? Então, assim, isso é a consequência do nematóide. Aí, pessoal, o que é que eu coloquei aqui, né, nesse tudo de terra? Eu coloquei um saco dessa terra vegetal, né? Eu tô até usando a marca Terral, mas independente de marca. E tô usando para deixar ela aerada o Carolina, que é o que eu sempre uso. Porque o Carolina aqui, gente, ele tá fazendo o papel da areia. Como eu não gosto mais de utilizar a areia, então eu coloco o Carolina Soy no lugar. Só que ele é um pouco mais caro, o valor dele é diferente. Então, às vezes a pessoa fica assim, mas eu no momento não estou tendo a condição para estar comprando. Eu posso usar outra coisa? Pode. Você pode estar utilizando a areia, desde que você esterilize ela, por causa dos nematóides. E vai dar a mesma aeração. E aqui no caso, né, nessa terra comum, eu coloquei aí 1,5 saco de Carolina Soy para um saco de 25 quilos desse terral. Mas independente, né, de proporção, assim, o que você tem que ver, né? Você tem que estar pegando nele, ó, gente, ele tem que estar leve, ó. Você tem que fazer assim, ó, ele desmancha, ó. Esse aqui é o teste, independente de marca, né? Ou que você vai comprar o substrato pronto, ou se você vai fazer na sua casa mesmo com a terra e areia, o que você tem que ver, né? Você tem que ver que ele tem que estar soltinho, ele tem que estar você apertando, ó, e ele desmanchando, ele não pode fazer aquele torrão, porque é onde que ele vai fazer aquele torrão no vaso e essa água não vai passar, vai reter e vai apodrecer essa raiz. Então, essa areia também, gente, só concluindo aqui, né, para quem for usar areia, não pode ser areia comum não, tá? Fina não, tem que ser, e nem areia de mar, né, que tem sal nem nada, senão vai fazer mal para sua planta. Você vai utilizar areia grossa de construção, né, que usa na construção civil, e areia grossa, porque a fina impede também a passagem da água. E a grossa não, ela vai dar esse dreno para você, porque ela já tem aqueles, né, carocinho maior. E aí, gente, você vai estar esterilizando. Agora, se você, né, fala assim, não, eu vou comprar um substrato e eu vou fazer uma mistura, eu vou comprar terra vegetal e vou fazer uma mistura, o que eu posso misturar? Você pode colocar o Carolina, tá vendo? Na medida que você vai colocando e vai fazendo assim, você vai vendo que ele tá leve, você vai ver que ele não tá pesado, você vai ver que ele não tá fazendo torrão. Então, você vai estar fazendo essa mistura. Se você não quiser usar o Carolina, você pode estar usando vermiculita, que vai dar essa aeração. Você pode estar usando casca de arroz carbonizado, carvão triturado. Você já acha esse carvão né, hoje em dia nas floriculturas para comprar já ele triturado, né? Então você vai estar usando isso, vermiculita, essas coisas que você consegue estar deixando ele bem soltinho. Ou, né, se você achar mais fácil, eu mesma acho, né, o Carolina, que você vai estar usando, né, aí, e vai estar misturando, né, nesse solo seu aí, nessa terra, para você estar deixando assim, bem aerada. Você também pode comprar um substrato pronto? Pode. Você pode usar só o Carolina, só que por ele ser mais caro, as pessoas preferem estar misturando para render mais. Você consegue, né, se você for usar uma quantidade maior, você consegue, né, economizar um pouco aí, né? E o que acontece? Você tem alguns substratos também que já são para suculentas hoje em dia no mercado, sabe? Até essa marca Terral mesmo já tem, né? O que já vem pronto. Então você pode estar comprando esse pronto. Se você não quer fazer essa mistura, se você acha que, né, dá mais trabalho, você compra pronto. Só que aí, gente, o que vai acontecer? Independente da marca, você faz um teste. Você tá lá escrito que é para suculentas e cactos. O que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Né? Se ele fez torrão, ainda tenta misturar alguma coisinha aí a mais para deixar ele, né, apto aí para ser um solo apropriado para suculentas, que vai ficar bem drenável, porque fazendo assim, tanto que suculenta gosta de água, você pode cultivar ela até no tempo. As minhas ficam na chuva e sol, né, com a proteção do sombrite, né, é claro, porque senão queima, né, gente, o calor tá muito, o sol tá muito quente. Então,
você pode utilizar essa mistura, você pode usar só o carolino, você pode, né, tá misturando assim, igual eu tô fazendo aqui. E aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar suas suculentas no ambiente de sol e chuva e não vai acontecer de apodrecer, porque não é a água que prejudica a suculenta, entendeu? É o solo, é reter essa água no solo. Porque lá no deserto, gente, elas têm o solo arenoso, né? O deserto é com areia, elas são plantas do deserto. Tanto o cacto quanto a suculenta. E a pessoa fala assim, mas se eu for plantar cacto, eu posso fazer essa mistura? Pode, gente. Por que que você pode? Porque o cacto, ele é suculenta. O cacto, ele tem espinho, mas ele é uma suculenta. Suculenta é todas as plantas que armazenam a água no interior dela, né? Então, assim, toda suculenta é um cacto? Não, porque não é toda suculenta que tem espinho, mas todo cacto é uma suculenta, porque ele armazena água. Então, é mais ou menos isso. Então, se o substrato for para cacto, você pode plantar a sua suculenta. Se for para rosa do deserto, eu posso? Pode, porque rosa do deserto é uma suculenta. Ela armazena a água no caldex dela. Então, você pode comprar o substrato para rosa do deserto e tá usando, né, aí para plantar as suas suculentas. Normalmente, não tem nada a ver, sabe? Porque é normal. Mas mesmo assim, gente, vocês fazem o teste, que é apertar na mão e soltar. Se tiver soltinho, beleza, né? O substrato é bom, ele tá certinho e você pode estar utilizando. Que mais que tem gente que faz, gente? Tem gente que usa terra normal, né? Terra do barranco, na mesma proporção do esterco de boi. Por que que essas pessoas usam isso? Porque o esterco de boi, gente, ele dá estrutura para o solo. O que que acontece? Ele faz o mesmo papel da areia e do carolina. Então, se você quer usar uma terra vegetal, ou se você quer usar uma terra, né, lá do seu barranco, que seja do quintal, você pode estar utilizando, mas você vai estar utilizando 50%. Por exemplo, metade de terra e metade de esterco. Isso vai fazer o quê? Vai deixar, porque todo adubo orgânico, que é esterco de galinha, esterco de boi, humus de minhoca, ele serve também como para estruturar o solo. Então, ele vai deixar esse solo macio, drenável, vai fazer o mesmo papel aí da areia, mas na mesma proporção. Não adianta você colocar um pouquinho, que nem que fosse adubar só, né? E pronto, não. Por quê? Porque aí a terra vai ficar mais terra do que o esterco, então não vai dar essa aeração que a suculenta precisa. Eu conheço cultivadores que cultivam dessa forma, né? Apenas com esterco de boi e a terra comum, né? De quintal. Então, gente, só que você vai ter as suas, como que eu falo para vocês, vai ter as vantagens e as desvantagens. Por quê? O esterco de boi, o boi, gente, ele é pasta, né? O gado, na verdade, não é esterco de boi, é esterco de gado. Eu tô falando de boi, mas é normal, né? A gente tem o costume de falar isso, mas na verdade é esterco de gado que eu quero falar. O gado, gente, ele pasta, né? E como ele pasta grama, aqueles matos, né? Aqueles capim que eles pastam lá, tem muitas sementes. E essas sementes, né, ficam lá inteiras lá no intestino dele. Aí vira o esterco, você coloca lá na sua planta. Vai nascer muitas praguinhas. Você vai ter que ficar tirando esses matos, né, lá do seu vaso de planta, sabe como? Então, assim, tem esses inconvenientes. E também o cheiro, né, gente, que dá um pouco de cheiro mais forte. Todos os orgânicos dão. O de galinha, né, esse de gado. Então, assim, vai dar um pouquinho de cheiro. E talvez vai atrair aquelas mosquinhas, né? Teve uma época que eu usei, sempre tinha aqueles mosquitinhos, né? Então, assim, tem essas desvantagens. Mas se você, né, não importa quer usar, normal, gente, vai, né, dar aeração? Dá aeração. No 50% dá, né? Então, assim, tem gente que cultiva dessa forma. Aí é uma questão de escolha. Por que eu tô falando isso com vocês? Porque às vezes, gente, você fica vendo as pessoas que cultivam e fala assim, ó, mas qual é o seu substrato, né? Qual que é o seu substrato? Substrato para suculentas, gente,
tem que ser o padrão, é assim, aerado, que não retém umidade. Independente se você vai comprar pronto, se você vai fazer utilizando a areia, utilizando o esterco, sendo um pronto comprado, ou se você vai acrescentar carvão, casca de arroz, se você vai acrescentar vermiculita, se você vai misturar o carolina para fazer o papel da areia numa terra vegetal, independente, né? Tem que ser isso, né? Agora, qual o tipo de adubação que você vai fazer? Se é orgânica, né? Que são esses estercos aí, se é química, né? Que é aqueles MPK, normalmente a gente usa o 10-10-10, né? Para suculenta, né? Então, assim, independente disso, gente, o mais importante é você saber que o substrato, ou você compra ou você faz, mas não pode ser terra pura. Terra pura, só a terra, né? Ah, vou plantar suculenta, pega ela lá, coloca na terra e aí ela começa a apodrecer e você não sabe o que acontece, por que você não consegue cultivar as suas suculentas. Então, gente, o que acontece? O que é mais importante, né? Para você estar conseguindo cultivar a sua suculenta, para você não perder, né, a sua suculenta. Não é plantar ela numa terra comum, é preparar esse solo de maneira que ele fique um solo aerado, drenável. E o que é mais importante no 100% para o cultivo da suculenta ter sucesso? São duas coisas que são as mais importantes, o solo e o sol, né? Você oferecendo para ela o sol, né? E esse solo drenável, gente, você já vai ter 90% de sucesso. Por quê? Os outros 10% eu vou deixar em limpeza, né? Tomar cuidado aí com pulgão, cochonilha, essas praguinhas que aparecem, que você tem que estar, né, batendo aí um defensivo ou fazendo aí, né, uma receita caseira que seja que você faça, mas tem que ter para você estar, né, cultivando essa suculenta para ela estar ficando aí saudável. Para ela tá ficando saudável. Então, gente, o sucesso, né? O que vai garantir o sucesso do seu cultivo é o solo e a iluminação. Por exemplo, tá quente demais, põe um sombrite, né? Aí para elas não ficar torrando no sol. Mas a iluminação vai deixar compacta, não vai estilolar com facilidade para tá enfraquecendo aí sua planta, né? Vai ficar bonita suas suculentas, né? Então, assim, a iluminação, muito sol, né? Lógico, né? Com o cuidado para não queimar, né? Com o sombrite, porque tudo em excesso, tudo demais, né? Faz mal. Então, assim, tomando cuidado quando tá essa estação que o sol tá torrando, você tá colocando aí o sombrite e o solo, né? O solo, gente, não adianta. Você pode dar ela o sol, pode bater remédio para cochonilha, pode estar fazendo o que for. Se o seu solo não for legal para ela, ela vai apodrecer raiz, sabe? Ela vai reter essa umidade e vai dar errado. Então, assim, se você também oferecer o solo de qualidade, colocar ela numa sombra e deixar ela lá no escuro, gente, ela vai dar problema. Porque o sucesso para cultivar suculenta é 90% solo e sol, iluminação. Entende, gente? E o resto é o controle de pragas, é o controle de fungo, é a limpeza, né? E também, lógico, as regas, né? Porque no caso, lógico que ninguém fica sem água. E, inclusive, a suculenta, ela precisa de muita água, ela armazena essa água nas folhas e ela consegue ficar com essas folhas dela, gente, com essa água aí nas folhas por muitos dias. Então, ela não tem necessidade que você regue todos os dias, porque como ela armazena, ela tem essa reserva aí. Então, quando essa reserva está quase escassa, ela já começa a secar as folhas de baixo. Aí, já tem um tempo que você não rega, você vai lá, faz o teste do palito, né? Vê se já tá bem sequinho. Assim que o substrato estiver completamente seco, você vai estar regando. Então, se você seguir essa dica de rega e se você seguir o solo, essa dica de solo drenável, aerado, independente de marca, de preço, de substrato, você vai estar fazendo e fazer aquele teste de apertar na mão e soltar, é o que vai determinar aí o seu sucesso, né, ou o seu fracasso no seu cultivo de suculenta. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado aí, né, do vídeo.
É mais essas dicas que eu falo aí, é para quem tá começando, né? Tem muita dúvida, não sabe o que que compra, o que que mistura, o que que usa, cada um fala uma coisa, então gera muita dúvida. Mas o importante é você saber que quando se mistura areia no solo, é para dar drenagem. Quando coloca 50% do esterco de gado no solo, é para dar drenagem. Se você coloca Carolina Soil, é para dar drenagem. Se é vermiculita, carvão, casca de arroz carbonizado, é para dar drenagem. Então, gente, ou você compra pronto um substrato para suculentas, ou você faz, né? E tem essas diversas formas de fazer, né? Com que esse solo não venha se compactar, fica soltinho, fique leve para as raízes da suculenta poder desenvolver lá, né? Dentro desse vaso e nesse solo e sua planta ficar saudável, bonita e ficar bem, ok, gente? Então é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.